Fala galera, bem-vindos ao Caverna Medieval. E bora de mais um vídeo épico, porque hoje a gente vai mergulhar na Idade Média para revelar as 5 maiores batalhas das Cruzadas. Cara, foram conflitos brutais, cheios de estratégia genial, reviravolta e momentos que mudaram a história. Então pega o seu escudo, afia a espada aí e mete a machadada nesse like e bora pra lista. Vamos começar com a quinta maior batalha, a de Arsuf, um confronto que colocou dois gigantes frente a frente nas cruzadas. Ricardo Coração de Leão, o famoso rei inglês imbatível das cruzadas, e Saladino, o controverso líder muçulmano que dominava o Oriente Médio com uma mistura de inteligência e maldade. Então, durante a terceira cruzada e depois de conquistar a cidade de Acre em julho de 1191, Ricardo Coração de Leão decide marchar com seu exército agora rumo a Jaffa. Então os cruzados estão indo para Jaffa, o principal porto na costa da Palestina, que é o mais próximo também de Jerusalém. Só que Saladino não ia deixar isso barato. Sabendo que os cruzados estavam vindo, ele começou a jogar bem sujo. Ele pega seus homens e faz um ataque tipo de guerrilha, fazendo ataques rápidos e constantes nos flancos cruzados. Cara, ele vem por trás assim dos cruzados, ataca do nada e sai correndo, bem cuzão também. Isso para irritar e desestabilizar o exército de Ricardo. Imagina a cena, as tropas cristãs estão ali marchando ao longo da costa, sob um calor de lascar no verão, e ainda todo dia os muçulmanos aparecem do nada pelos flancos, jogam umas flechas e quando você vai contra-atacar eles saem correndo, cara, de deixar qualquer um maluco. Então no dia 7 de setembro, enquanto o exército de Ricardo estava atravessando a floresta de Arsuf, Saladino resolve apertar esse cerco. Ele lança uma emboscada mais violenta, mirando agora nos cavaleiros hospitalários, porque estes estavam protegendo a retaguarda ali da fila que estava marchando, e os hospitalários, igual os templários, eram durões, mas eles estavam sendo massacrados pelos arqueiros montados de Saladino. Saladino não poupava ninguém, mas Ricardo era um líder bem calmo e estratégico. Ele continuava marchando e mandava todo mundo continuar mantendo a sua formação, mesmo tomando salvada de flechas. Ele sabia que se caísse na provocação de Saladino, o seu exército podia se desorganizar e virar uma presa fácil no deserto. Então a sua melhor chance era manter a calma e continuar a marchar até Jaffa, onde teria uma base para lançar o seu grande ataque agora contra Jerusalém. Só que mesmo com toda essa calma, os cruzados estavam apanhando feio. Então por volta das 11 da manhã, a coisa chegou no máximo, transbordou o copo ali, foi a última gota d'água. Os hospitalários, liderados pelo seu furioso mestre, o Garnier de Nablus, não aguentaram mais esses ataques. Sem esperar as ordens de Ricardo, eles partem para cima de Saladino com tudo e pega Saladino de surpresa. Os muçulmanos não tiveram chance e foram trucidados numa investida avassaladora. Um ponto importante: os cavaleiros hospitalários, assim como os outros cavaleiros medievais, eram muito bem armados. Eles usavam cota de malha por todo o corpo e sua investida com a lança era mortal. Então, ao mesmo tempo, os muçulmanos quase não usavam armaduras. Um cavaleiro podia dar conta de uma dúzia de muçulmanos. Voltando para a batalha, nesse movimento dos hospitalários, Ricardo vê que a hora do ataque tinha chegado. Ele estava ali protelando, mas agora não tinha mais jeito. Ele solta toda a sua cavalaria cruzada, com bretões, angevinos e templários atacando de todo lado Saladino, principalmente os templários pelo flanco esquerdo. O próprio Ricardo estava liderando seus melhores homens, normandos e ingleses, direto contra o exército muçulmano. O Ricardo estava indo à frente diretamente enfrentar os muçulmanos. Foi o caos. Os soldados de Saladino, que até então pareciam estar no controle, entraram em pânico e começaram a fugir em massa. Até o próprio Saladino, que se achava o rei da estratégia, teve que dar no pé bem rapidinho. O resultado foi uma vitória esmagadora dos cruzados e Ricardo conquista então Jaffa, garantindo aí o seu ponto crucial de base para poder agora chegar até Jerusalém. E para Saladino isso foi uma derrota gigantesca, um golpe no seu orgulho. Seus territórios começaram a cair para os cruzados, para a terceira cruzada, um pesadelo, tanto que eles assinam, Ricardo e Saladino, uma paz de 3 anos, que cede aí aos cruzados várias cidades costeiras, incluindo Jaffa, que Ricardo tinha capturado. Só que mesmo assim, Ricardo não consegue reconquistar Jerusalém. Sabe por quê? Vou deixar esse vídeo aqui explicando tudo, mas calma, continua aqui comigo, depois você vê lá, porque agora a gente vai pra lendária batalha do Monte Guisardo. Essa é daquelas histórias que parecem impossíveis, com um jovem doente, um jovem rei doente enfrentando aí um dos maiores líderes da história. Bom, em novembro de 1177, Saladino, ele de novo aqui, que ainda estava consolidando seu poder nessa época, viu uma brecha perfeita
perfeita para atacar pela primeira vez o reino de Jerusalém. Os cruzados estavam com a guarda mais baixa agora, porque grande parte dos soldados cruzados estavam ocupados no norte ali, na Síria, e também o rei Balduíno IV era um fardo, tipo um fardo para o seu reino. A crise pela sucessão já estava acontecendo e Saladino viu nesse caos a oportunidade perfeita. Assim, o novo líder muçulmano reúne um exército gigantesco para a época, cerca de 26 mil homens, incluindo arqueiros, cavaleiros e a sua infantaria, partindo agora para sua jihad. Ele entra no território cristão e começa a destruição. Logo, várias cidades como Ascalão foram saqueadas, inúmeras vilas são destruídas, queimadas e o pânico se espalha. Parecia o fim do reino de Jerusalém. Com esse começo fácil e o reino de Jerusalém em crise, Saladino fica bem tranquilo e começa agora a dividir as suas tropas dentro do reino. Ele faz com que pequenos grupos vão e ataquem as várias cidades que existem no reino ao mesmo tempo, tendo mais capacidade de pilhar e destruir. Então ele estava roubando e destruindo tudo que podia. Só que Saladino não contava com uma coisa: a força e o heroísmo de um dos maiores símbolos cristãos das cruzadas medievais, Balduíno IV, o jovem rei de 16 anos, também conhecido como o Rei Leproso pela sua doença, a lepra, que estava acabando com o seu corpo. Qualquer um no lugar dele poderia ter jogado a toalha, chamado reforços e esperar sentado no seu trono agonizando pela sua miséria, mas Balduíno não, ele tinha coragem. Quando ele soube dessa invasão de Saladino, ele reúne ali o que sobrou do seu exército cruzado, cerca de 3.500 homens, incluindo templários, hospitalários e algumas tropas ali da cidade de Jerusalém, e decide enfrentar o inimigo de frente. Junto a ele estavam os famosos Guido de Lusignan e o mestre templário Edo de Saint-Armand, ou Odo de Saint-Armand, que havia lutado com o pai de Balduíno e tinha ficado 3 anos preso nas mãos dos muçulmanos. Balduíno montou uma base improvisada perto do castelo de Ibelin, a poucos quilômetros de onde estava Saladino. Ele sabia que estava em desvantagem. Cara, 3.500 contra 26 mil muçulmanos, mas o jovem rei não se intimidou. No dia 25 de novembro, quando os batedores avistaram parte do exército de Saladino marchando ali em Monte Guisardo, Balduíno resolve atacar de surpresa e ir pro tudo ou nada. Inspirado pela verdadeira cruz, a Vera Cruz, uma relíquia sagrada que os cruzados carregavam para todo canto para dar moral às tropas, e por uma fé inabalável, Balduíno lidera uma carga direta contra o coração do exército de Saladino. Imagina a cena: um jovem rei leproso, talvez montado no seu cavalo, talvez levado pelos seus homens ali no meio da batalha, com seus cavaleiros, templários, hospitalários e tudo mais, brilhando sob o sol escaldante, partindo para cima de Saladino, que foi pego totalmente de surpresa e sem o seu exército completo. Lembra? Ele tinha dividido suas tropas. Então os cruzados abrem um rombo no centro das forças muçulmanas, espalhando o caos como se fosse uma granada explodindo ali no meio do deserto. Em minutos, o que parecia uma vitória fácil para os muçulmanos virou um pesadelo. Os soldados de Saladino, que estavam desorganizados e em pânico, começam a fugir para todas as direções, e o próprio Saladino, que se achava imbatível, teve que sair correndo na maior pressa. Dizem até que nessa fuga de Saladino ele perde um dos seus sapatos. O cara que estava aterrorizando o Oriente Médio foi humilhado por um garoto de 16 anos e leproso com o seu exército cristão. Eu fiz um vídeo completinho dessa batalha para você ver, vou deixar aqui, mas antes continua comigo que a gente vai ver a terceira maior batalha das cruzadas. Só que antes da gente continuar, eu quero falar da SCAD Hidroméis. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu faço hidromel, tem vídeo aqui no canal. Então eu sei um pouquinho aí sobre essa bebida, como fabricar ela e também sobre a sua história. E pra mim, o melhor hidromel que existe no Brasil é o da SCAD Hidroméis. E não é porque eles patrocinam o cara no canal, não, cara. Sempre que eu vou em alguma feira ou encontro eles, eu faço questão de comprar um hidromel da SCAD e tomar, porque é bom demais. Cara, é literalmente o néctar dos deuses. Eu tô falando, eu adoro, eu só tomo o hidromel da SCAD. Eu parei de fazer hidromel porque é só comprar o hidromel da SCAD que fica muito melhor do que o meu. Lá na SCAD, além de toda a qualidade do produto, eles têm o cuidado de fazer receitas históricas para resgatar a tradição medieval da bebida. Já corre lá no site deles, primeiro link aqui embaixo, e usa o cupom CAVERNA15 para ganhar 15% de desconto, pô, para você comprar um hidromel gostoso, com receita medieval de verdade, e ainda toda hora eles têm novidades. Já corre lá no site e compra, que é maravilhoso. E a minha sugestão são duas: esse aqui, o Blonst, essa é a minha sugestão, e a outra é o hidromel de mel de pixinguinha, de abelha pixinguinha, que é maravilhoso. Bora!
Chegamos agora à terceira maior batalha das cruzadas e é a hora de falar de um momento que mudou a história medieval, o cerco de Jerusalém, a primeira grande conquista, a primeira conquista da primeira cruzada, a conquista real, o que todo mundo queria, Jerusalém. E isso foi muito lendário porque contra todas as possibilidades, ninguém achou que isso ia dar certo, os cruzados da primeira cruzada conseguem conquistar a cidade santa e fundar o reino de Jerusalém. Tudo começa em 27 de novembro de 1095, como a gente já falou em vários vídeos aqui no canal. Lá no concílio de Clermont, o Papa Urbano II clama pelas cruzadas para libertar Jerusalém, a terra santa que estava na mão dos muçulmanos, dos turcos seljúcidas, que estavam ali profanando igrejas, queimando, destruindo igrejas e perseguindo, matando os peregrinos cristãos. A peregrinação estava em alta e os turcos seljúcidas não deixavam os peregrinos em paz. O discurso de Urbano foi tão poderoso que a multidão lhe gritou logo depois: Deus vult, ou Deus vult, né? Deus quer. E assim começou a primeira cruzada. Ninguém estava esperando isso, como eu falei, mas a cruzada foi um sucesso. Liderados por figuras como Godofredo de Bulhão e Boemundo de Taranto, eles conquistam cidades importantes como Nicéia, Antioquia e Edessa, abrindo caminho até o grande objetivo, a cidade de Jerusalém. Em 7 de junho de 1099, após uma jornada bruta pelo deserto, sob o sol escaldante, passando sede, fome, pobreza, muitos ficaram pelo caminho, a primeira cruzada finalmente chega diante dos muros de Jerusalém. Só que lá encontra uma fortaleza impenetrável, com muralhas gigantescas, construídas ainda na época dos romanos, protegidas por uma guarnição muçulmana que não ia deixar isso barato. Os cruzados, divididos em vários grupos menores, isso é uma realidade dos exércitos medievais, não era uma unidade, cada comandante, cada grande nobre tinha ali seu exército, então eram vários exércitos unidos ali num propósito só, então todos eles cercam a cidade estrategicamente para não deixar ninguém sair nem entrar. E o plano era, cara, tem que derrubar ou escalar esse muro a qualquer custo, mas na prática isso foi bem complicado. Durante semanas, os cristãos tentaram atacar com tudo que tinha, lança, flecha, escada, o que dava, mas os muros pareciam indestrutíveis. Para piorar, o calor escaldante do deserto, a falta de água e os contra-ataques muçulmanos começaram a minar a moral dos católicos, dos cristãos, dos cruzados. Alguns já estavam pensando assim, pô, será que não é melhor desistir e voltar para casa? Quando tudo parecia perdido e a fé estava indo embora, um milagre, ou pelo menos um baita golpe de sorte, acontece. No início de julho, alguns navios genoveses e ingleses chegam ao porto de Jaffa, que a gente já falou que é o porto mais perto de Jerusalém, trazendo madeira, cordas, novos homens, ferramentas, alimentos, tudo mais para o cerco continuar. Era exatamente o que eles estavam precisando, e com esse reforço, eles montam agora torres de assalto, aquelas torres altas que você consegue ficar de igual a igual de altura para quem tá na muralha, catapultas e escadas ainda melhores, mais reforçadas. A moral volta com tudo e os líderes cruzados decidem, agora é hora da ofensiva final, vamos pro tudo ou nada. No dia 15 de julho de 1099, os cruzados lançam esse ataque total, as torres de cerco foram empurradas até os muros sob uma chuva de flechas e óleo quente dos defensores em lugares estratégicos, mas nada para os cruzados. Com as escadas e torres, eles finalmente conseguem escalar as muralhas, abrir os portões e invadir Jerusalém. O que veio depois foi aí uma trágica cena ali de um evento das cruzadas. Eles massacraram toda a guarnição muçulmana e muitos civis ali dentro, só que em poucos dias a cidade santa estava na mão dos cruzados. Com essa vitória, as cruzadas fundam o reino de Jerusalém, um dos maiores símbolos da Idade Média e palco de batalhas épicas nas décadas seguintes, muitas delas a gente está falando aqui. Esse cerco não foi só uma conquista militar, mas marca o início ali do período das cruzadas, que ecoou por séculos na era medieval. Eu falo muito mais dessa batalha nesse meu vídeo aqui pra você entender tudo, mas fica aqui comigo porque agora a gente vai para a segunda maior batalha das cruzadas, o cerco de Acre. Em 1291, a cidade de Acre, lá no final das cruzadas, era o último reduto dos cruzados na Terra Santa, uma fortaleza lendária que resistiu a tudo, até chegar o fatídico dia. Acre não era qualquer cidade do Oriente, não. Era um monstro fortificado com muralhas duplas, 12 torres imponentes que protegiam a cidade e uma localização bem estratégica na passagem ali para entrar na Palestina e bem no mar. Era uma cidade costeira, um porto que tornava quase impossível de conquistar essa cidade. Além disso, essa cidade nessa época era a principal fortaleza templária no Oriente, estava ali dentro dos muros de Acre. E o porto de Acre era a principal rota comercial com
com a Europa. Ao longo dos anos, vários exércitos muçulmanos tentaram tomar essa cidade e sempre quebraram a cara, até que em 5 de abril de 1291, o sultão mameluco Al-Ashraf Khalil, o Khalil, chegou com um exército de dar medo. Dezenas de milhares de soldados, incluindo a infantaria, cavaleiros e, o pior de tudo, um arsenal de máquinas de cerco de dar medo colossais. Eram as maiores armas de cerco que já tinham sido vistas nas cruzadas. Catapultas e essas torres móveis, essas torres para igualar em altura ali, chegaram na cidade. E o objetivo era apagar de uma vez por todas a presença cristã no Oriente Médio. Era o último bastião das cruzadas. Esse cerco foi uma verdadeira tempestade de destruição. Durante um mês inteiro, os mamelucos atacaram dia e noite a cidade sem piedade, bombardeando as muralhas com pedras gigantes lançadas pelas catapultas, cavando túneis por baixo das muralhas para tentar derrubar. Eu já falei muito disso aqui no canal, que você cava um túnel, incendeia ele e aí assim você consegue fazer a muralha cair, e avançando com torres de assalto. Os cruzados, liderados principalmente pelos templários e os hospitalários, não ficavam só olhando essa desgraça acontecer. Mesmo em números bem menores, cerca de 15 mil defensores contra, alguns estimam em 100 mil muçulmanos, mas eu acho esse número demais, mas eram muito mais muçulmanos do que cristãos. A galera da cidade revidava com as suas próprias catapultas, flechas e até alguns ataques surpresas ali quando dava. E eles tinham um trunfo, o controle sobre o mar. Então os navios cristãos constantemente traziam mais suprimentos e reforços, o que permitiu os cruzados aguentarem várias e várias semanas esse cerco. A resistência dos cruzados foi heróica, mas a verdade é que eles enfrentavam um inimigo muito maior, muito mais equipado, e uma hora a cidade ia cair. Após várias semanas de bombardeios constantes, as muralhas de Acre começaram a cair, e em 18 de maio de 1291, depois de 43 dias de cerco, os mamelucos finalmente abriram uma brecha na muralha e invadem como uma avalanche e massacram todo mundo que tava ali: soldados, templários, hospitalários, civis, crianças, homens, velhos, mulheres. Eu já vi relatos em livros falando que as pessoas estavam ali pagando o que conseguiam para tentar achar um barco ali, para pagar um barco pro barco levar eles. Foi um caos no porto, muita gente morreu afogada no porto tentando fugir ali, tentando pagar algum barco para escapar, mas não teve jeito. Os mamelucos entraram e destroçaram todo mundo. Os templários dos hospitalários lutaram até o último homem dentro dos seus quartéis, das suas fortalezas, mas não havia esperança para a cidade. A Acre cai e com ela o sonho dos cruzados de manter a Terra Santa. A queda dos cruzados ali em Acre foi o fim das cruzadas no Oriente Médio. Eu quero dar especial atenção nessa batalha à épica resistência dos templários, porque tem até lendas que a ira divina caiu com tudo em cima dos atacantes. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver depois, que eu explico muito melhor essa batalha e esse final épico dos templários ali em Acre. Mas fica aqui comigo por enquanto, depois você vê lá o vídeo, porque a gente vai para a maior batalha de todas durante as cruzadas. E essa também foi a derrota mais devastadora dos cruzados. Um verdadeiro desastre que entregou de bandeja a Terra Santa pro Saladino, que a gente já falou aqui. E essa é a Batalha de Hattin, uma história de erros desastrosos, estratégias geniais e consequências que ecoaram por séculos. Após a morte de Balduíno IV, o rei leproso, que a gente já falou aqui, em 1185, o trono cai aí nas mãos de Guido de Lusignan, um nobre que está envolto em muita polêmica e brigas internas. Guido liderava uma facção de cortesãos que aplaudia qualquer coisa que ele falava, enquanto do outro lado, Raimundo III, conde de Trípoli, comandavam alguns barões que queriam tanto poder quanto Guido. Em 1187, Saladino vê essa bagunça no reino de Jerusalém e resolve agir. Ele reúne um exército de cerca de 30 mil homens e começa a invadir novamente os territórios cruzados, mirando agora em cidades estratégicas como Tiberíades. Guido estava ali no meio do caldeirão e as fronteiras de Jerusalém estavam sendo novamente atacadas. Do seu lado, do lado de Guido, ele tinha nobres que defendiam ele, mas estavam pressionando para ele atacar Saladino logo, como Reinaldo de Chatillon. E do outro lado, seus inimigos lá na corte, a turma do Raimundo III, já tinha até se aliado com Saladino para derrubar ele do poder. Sim, inclusive esse ataque de Saladino, essa entrada de Saladino nos territórios cristãos estava sendo facilitada por Raimundo
mundo, cara. O negócio não é fácil, não. Então, nessa situação, Guido toma uma decisão que entra pros livros como uma das piores da história. Ele abandonou a segurança de Jerusalém, a fortaleza de Jerusalém, uma cidade protegida por muralhas, como a gente já viu aqui, magníficas e muito suprimento, para enfrentar no pé, no meio do calor escaldante do deserto, Saladino, perto dos chifres de Hatim, um vale ali, né, que tem uma colina vulcânica, uma colina com dois montes que parece dois chifres, os chifres, os cornos de Hatim. Imagina a cena, o maior exército cruzado já formado, com cerca de 20 mil homens, todo mundo que eles conseguiram reunir de todas as fortalezas cruzadas, incluindo todo mundo de todas as fortalezas, a maioria que eles conseguiram, de templários e hospitalários, todo mundo marchando sob um sol escaldante, sem água, sem comida, ainda à sua frente, à frente da marcha dos cruzados, os poços iam sendo envenenados pelas tropas de Saladino e atrás deles, quando eles passavam, as linhas de suprimento eram cortadas pelos muçulmanos. Não dava para voltar e avançar era a única saída, avançar naquele inferno era a única saída. Então, no dia 3 de julho, os cruzados acampam numa planície árida, exaustos e sedentos. Saladino então aperta esse cerco. Seus arqueiros montados disparam centenas de flechas, enquanto seus soldados estavam atacando os cavalos cruzados, destruindo a mobilidade do exército. Para piorar, Saladino manda incendiar a vegetação seca ali ao redor, enchendo o campo de fumaça e tornando a vida dos cruzados um inferno. No dia 4 de julho, a formação cruzada desmorona. Desorganizados, cansados, com insolação, sem água e sufocados pela fumaça, os soldados de Guido partem pro tudo ou nada, atacando desesperadamente o exército de Saladino. Mas não tinha jeito, era como tentar apagar o incêndio com um copo d'água. O exército cruzado foi massacrado, centenas de soldados e nobres foram mortos ou capturados, incluindo o próprio Guido de Luzião, o último bastião. Eles montaram um acampamento com até uma tenda vermelha ali que falava que era de Guido, bem no meio dos cornos de Hatim, e ali foi o último bastião e as tropas de Saladino conseguiram capturar até o rei Guido de Luzião. E o pior, o Saladino também captura o que tá ali naquele último bastião, naquela última tenda, a Vera Cruz, a relíquia sagrada que dava moral aos cruzados. Foi um golpe devastador. Eu fiz um vídeo sobre essa batalha para você ver depois. Agora, com os cruzados destruídos, centenas de templários assassinados, Saladino teve caminho livre para marchar sobre Jerusalém, sem seu rei e com a maioria dos nobres mortos e com quase todas as tropas ali do Oriente mortas, massacradas ou capturadas. A cidade de Jerusalém resiste por apenas alguns dias sob o cerco, liderado pelo Baliã de Ibelin, como a gente vê lá no filme Cruzadas, mas acaba se rendendo em outubro de 1187. Jerusalém, conquistada com tantos sacrifícios na primeira cruzada, volta à mão dos muçulmanos. Quer saber como é que foi essa queda de Jerusalém desastrosa? Eu conto tudo nesse meu vídeo aqui, é só ir correndo assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!